Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja com todos. Vamos fazer uma rápida reflexão sobre a lição número 5 do segundo trimestre da revista Betel Dominical, cujo título é A Graça de Deus. O textual está em Efésios 2:8, que diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E aí nós vamos tentar entender um pouquinho o que é a graça. Entre outros significados, no dicionário encontramos que graça é o favor imerecido. Segundo a Bíblia, também graça é o favor imerecido recebido de Deus, ofertado por Deus para a humanidade. Então, para a gente entender um pouquinho que favor é esse, voltamos lá no Jardim do Éden, na criação do mundo. Quando Deus criou todas as coisas, criou o homem com um propósito, de fazer o homem viver feliz e habitar a terra com vida eterna. O homem, escolhendo pecar, recebeu como castigo, não como consequência do seu pecado, recebeu a morte, a sentença de morte, E Deus, então, como um meio, de salvação para o homem, ele fez um novo plano e, como um favor imerecido, ou seja, mesmo o homem sem merecer receber esse favor, Deus fez um novo plano para que o homem voltasse a ter novamente a vida eterna, E esse é o favor imerecido recebido de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Essa é a graça que nós recebemos de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Graça é o favor imerecido, o benefício imerecido. Mesmo nós estando em pecado, Deus ofereceu o seu Filho para que nós pudéssemos nos reconectar com Ele, através da sua bondade e do seu amor, nos ofereceu essa graça, A graça se revela pela salvação como fruto da bondade de Deus, A graça de Deus é esse favor que Deus nos fez, mesmo sem merecermos, de oferecer o seu Filho em sacrifício por nós. Cristo se fez sacrifício por nós, E a salvação agora não é mais por meio de sacrifícios, Porque Cristo cumpriu esse sacrifício. Antes de Cristo, para que houvesse a remissão do pecado, tinha que se matar um animal, com as características específicas, um animal puro, e para que o pecado fosse redimido, Porém, Cristo se fez sacrifício em nosso lugar e agora a salvação é simplesmente por meio da fé, E como podemos ter essa fé? A Bíblia fala que fé é um dom de Deus, E como recebemos esse dom? A Bíblia também nos fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, para que tenhamos a nossa fé aumentada em Cristo, precisamos estudar a sua palavra e ouvir o que Ele tem a nos dizer, a nos ensinar, através da sua palavra. E a salvação agora é simplesmente por meio da fé. Agora, para alcançar a salvação, alcançar a graça ofertada por Deus, o que precisamos fazer? Apenas crer. Crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Ele, morrendo na cruz, se fez sacrifício por nós, crer que Ele ressurgiu ao terceiro dia, que Ele voltou ao céu, que Ele prometeu voltar e que Ele vai voltar para nos buscar. Basta crer. Esse é o segredo da salvação, E a fé inclui também o arrependimento dos nossos pecados. Nós nos arrependemos de estar em pecado, das coisas erradas que fizemos e deixar de fazer. Arrependimento significa eu me sentir culpado, pedir perdão, ser perdoado e não voltar a fazer. Isso é se arrepender, Se você pede perdão e volta a fazer o erro, você não se arrependeu,
Então, a fé, a salvação é por meio da fé, por meio do nosso arrependimento, por meio do perdão dos pecados através da lavagem pelo sangue de Jesus derramado ali no Calvário por nós, né? A fé não vem pelas obras, isso está na Bíblia, né? Não há nada que eu faça que seja capaz de conquistar a salvação, porque ela foi nos ofertada gratuitamente. Se a fé fosse por meio das obras, não seria justa, porque alguns alcançariam, teriam mais condições, né? Se a fé fosse comprada por obras, fosse alcançada por obras, não seria justa, né? E Deus é justo. A fé é ofertada de igual modo a todos. Todos têm acesso a essa graça. Todos têm acesso à salvação. Se fosse pelas obras, o sacrifício de Cristo seria em vão. Não haveria necessidade de Cristo se fazer sacrifício por nós para que alcançássemos a salvação, né? Bastaríamos nós fazermos as obras boas. Não, as obras, nós, né, cristãos, que temos a salvação em Cristo, é nossa obrigação termos boas obras, porque Cristo está em nós e nós, como seguidores de Cristo, temos que fazer como ele fazia, andar como ele andou, né? E agir como ele agia, como ele agiu aqui na terra. Então, as nossas obras devem ser boas porque somos espelhos de Cristo, mas isso não quer dizer que ela vá nos salvar. As obras nos garante galardão. Galardão teremos em Cristo, através das obras, mas a salvação é apenas por meio da fé em Cristo Jesus e arrependimento dos pecados. A salvação é totalmente gratuita. Deus não nos cobra nada para sermos salvos, para recebermos a salvação. É simplesmente por meio da fé. Porque se fosse cobrado, nem todos teriam acesso, né? Nós temos diferentes tipos de condições, seja financeiras, seja psicológicas, emocionais. Então, se fosse por meio de obras ou por preço, nem todas as pessoas alcançariam, né? Mas como Deus é justo e é misericordioso e é bondoso, ele oferece a todos de igual modo, né? A graça de Deus, esse favor imerecido que ele nos oferta, nos capacita para vivermos neste mundo a cada dia, buscando a cada dia mais ser parecido com Cristo, né? Para termos uma vida a cada dia mais perto do que Cristo foi. É através da graça que nós somos capacitados para a cada dia buscar uma vida cristã saudável, né? Sem a graça de Deus, o nosso eu pecaminoso nos corromperia, né? Mas é pela graça de Deus que somos purificados através do sangue de Jesus. Pela graça nós somos aperfeiçoados dia a dia, somos fortificados e somos fortalecidos. A graça de Deus nos dá suficiência em todas as nossas necessidades. Pela graça de Deus nós conseguimos entender e compreender a diferença entre o que a gente quer e o que a gente necessita. Porque a palavra de Deus nos diz que todas as nossas necessidades são supridas em Cristo por sua graça. Nossas necessidades são supridas. O nosso querer nem sempre. Porque nem sempre aquilo que nós queremos é o melhor para nós. E através da graça que nós entendemos essa diferença entre o que a gente precisa, necessita e o que a gente quer, né? E Deus, por sua graça e bondade, supre todas as nossas necessidades. As nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus por sua graça e bondade, né? A graça nos é ofertada gratuitamente. Deus não cobra nada. Não há necessidade mais de sacrifício. Cristo se fez sacrifício por nós, né? E você tem o livre-arbítrio para aceitá-la, para não aceitá-la, né? Ela é ofertada, mas só tem quem a recebe, né? Deus nos oferta, mas a gente precisa receber para ter.
né? Deus nos deu o seu Filho, mas a gente só tem quem o recebe. Quem não crê, quem não o recebe, não tem a salvação, né? É necessário que nós venhamos crer em Cristo e recebê-lo como Senhor de nossas vidas, como o nosso único Salvador, para que a salvação nos alcance. Cada ação que temos tem uma reação, e a graça de Deus não nos impede de sofrer as consequências daquilo que fizemos. A graça não é um passe livre para a gente fazer o que quiser. Não. Receber a graça, receber a salvação, viver uma vida a cada dia buscando a santificação em Cristo, implica em compromisso com a palavra de Deus, implica em compromisso e obediência com a palavra de Deus. Para alcançarmos a salvação, precisamos crer em Cristo, recebê-lo e termos um compromisso com ele, em aceitá-lo, em obedecê-lo, em ter um compromisso de viver como ele viveu, de viver uma vida buscando a santificação a cada dia. Nós não somos perfeitos, mas vivemos buscando estar em perfeição. Nós não somos perfeitos porque somos humanos e erramos, mas a graça de Deus nos capacita a cada dia para buscar estar mais parecidos com Cristo. A graça de Deus veio para alcançar todas as pessoas do jeito que estão. Não importa como a pessoa esteja, a graça a alcança. Do modo mais pecaminoso ou menos pecaminoso, a graça a alcança. Só que a graça também dá condições para que a pessoa possa buscar mudanças para viver e agradar a Deus, através da graça desse favor imerecido, né? Em receber a salvação em Cristo, em buscar estar cada dia mais parecido com Cristo, nós vamos a cada dia nos modificando para estarmos cada dia mais santificados em Deus. Para alcançar a salvação, precisamos permanecer nesta graça, recebendo esse favor de Deus, né? Esse poder que a graça nos dá de estar cada dia buscando a perfeição. É preciso andar segundo o Espírito Santo nos ensina, né? Lá em a Bíblia nos fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. E as obras do Espírito é andar em amor, em retidão, em bondade, em mansidão e assim por diante. É estar cada dia mais como Cristo foi, né? Buscando ser como Cristo foi. Só há uma pessoa capaz de impedir que você receba a graça de Deus, que você receba a salvação em Cristo de Jesus. É você mesma. É só você quem pode rejeitá-la, é só você quem pode impedir que a graça de Deus te alcance. De que modo? Rejeitando, ou de forma consciente ou consciente e deliberada, você dizendo eu não quero, né? Ou simplesmente não estou a fim de me comprometer com isso, né? Jogando fora com as próprias mãos o favor que Deus nos oferece. Então, somente você mesmo pode rejeitá-la e não impedir que a graça te alcance. Mas eu espero em Deus que você abra o coração e receba esse favor tão lindo que Deus nos oferece todos os dias, que é a salvação em Cristo Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima.